Eu queria, se você puder passar o videozinho, tem um videozinho dos 2 minutos e pouco, ou 3 minutos, que assim, dá para ter uma ideia mais ou menos do que eu venho fazendo nos últimos 50 anos, que assim fica mais fácil para a gente bater um papo. O lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punha o dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos. Um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi meu dinheiro. Eu quebrei pela primeira vez. Aí veio uma ideia, nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos as traves, mandamos a costureira fazer 2 jogos de camisa e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema, eu fiquei com o dinheiro. Quem teve problema foi meu pai. Para salvar meu pai, eu quebrei de novo. Arrumei um emprego de office boy. Eu saía de casa cantando e voltava cantando. Aí eu falei pro Geraldo, para de ir lá no preceito de ajudar lá, fica 48 horas dentro da sua firma. Se daqui 10 anos, 20 anos, você não puder comprar o preceito, pelo menos sócia pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei pro meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos 5 caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. Nós quebramos de novo. O que vamos fazer agora? Então vamos apresentar. Então, ele tem uma determinação e quando ele quer, nada tira ele do foco. Fiz parceria com estrangeiros, eles resolveram ir embora, nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela 4ª vez. Só que dessa vez a conta era maior, eu devia 16 milhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo fazendo outra coisa. A minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Enquanto houver vida humana e alimentação, tem caminhão e tem JR para poder dar manutenção. Então vamos lá. Eu já senti que todo mundo aqui é empreendedor. Quando eu falo empreendedorismo, para mim empreendedorismo é muito mais do que ter um CNPJ. Empreendedorismo é um estado de espírito, é um comportamento, é quando você pensa como empreendedor. O empreendedor é o cara que chega de manhã, que é protagonista, que não fica esperando que alguém faça, que não fica com mimimi, chega de manhã, não fica olhando o relógio para começar a trabalhar, tem um propósito. Ele vai para o propósito dele de manhã e vai fazer diferença e vai produzir para ele. Empreendedor. A dona de casa às vezes põe 2 filhos na rua de manhã para ir para casa, ou põe o marido, faz a marmita. É empreendedora, alguém que está disposto a preparar alguém, a auxiliar, a fazer diferença para impactar a vida de mais alguém. Empreendedorismo de dentro para fora. As pessoas acham que para ser empreendedor precisa ter um CNPJ. Não, você pode ser funcionário público e ser empreendedor. Eu empreendi muito tempo no CNPJ de alguém. É o melhor lugar, mais confortável que tem para empreender no CNPJ do outro. Você não tem passivo, só tem ativo. O cara fala, mas eu quero ser livre. Abre um CNPJ, você vai ver o tamanho da liberdade. Então, assim, não é isso. O jeito de pensar. Porque eu vou bater um papinho com vocês, falar com vocês, gente, é vida real. Eu vim para São Paulo com 4 anos de idade, eu sou mineiro. Vi papai, mamãe, mais 8 irmãos. Saindo de Minas, eu tinha 4, eu sou o mais novo de uma família de 10. Nos instalamos em São Paulo, antes disso paramos na Estação da Luz, começaram aquela conversa dos taxistas, negócio de crise. Eu não sabia o significado da palavra, fiquei assustado com aquilo. Desde criança que eu ouvi esse troço e as pessoas enxergam isso de forma negativa. E eu também, no primeiro momento, entendi que deveria ser um problema. E eu procurava ver onde é que eu achava a tal da crise, que todo mundo tinha medo. E fiquei procurando aquilo. Dormia preocupado com aquilo, que aquilo devia ser um bicho muito feio, que todo mundo se preocupava com a crise. Nunca tinha visto uma cidade, nunca tinha visto um prédio na vida.
E nós já saímos de uma situação de financeira complicada, porque papai perdeu a roça, minha mãe perdeu o comérciozinho dela. Viemos para São Paulo. O taxista, na realidade, queria nos convencer a voltar para a roça, dizendo que a vida aqui era muito difícil em São Paulo, por causa da tal crise. Mas a mamãe era uma empreendedora nata. Empreendedor, você precisa acreditar. Empreendedor acredita, tá tudo desabando, ele entende então que ele vai fazer uma massa daquele tijolo. Ele acredita. Deus não sacaneia ninguém. As coisas acontecem e as pessoas, no primeiro problema, recua. Cara, sobe, é um degrau. E o empreendedor tem isso naturalmente. Empreendedor que eu falo, as pessoas que acreditam nelas. A minha mãe acreditava nela. E convenceu os taxistas, ele pegou 2 táxis, levou a gente até o destino final na casa de uma tia. Chegamos na casa da tia, ela nos instalou. E o taxista tinha razão, a gente não tinha o dinheiro do táxi, estava preocupado, né? E a gente realmente não tinha o dinheiro do táxi. Minha tia pagou o táxi no dia seguinte. 2 dias depois nos colocou para fora. Porque não dava para sustentar 10 neguinhos. Gente, nós nos instalamos numa favela. As pessoas precisam parar de achar que favela, que vila, que comunidade é um problema. É empreendedor no negócio. Esse país é fantástico. 70% dos nossos consumidores estão nas vilas, comunidades, nas favelas. Nós fomos morar numa favela e por experiência própria, eu estou dizendo, porque tudo que eu vou falar para vocês, que nós vamos bater um papo, é de vida real. Vida vivida em 55, eu tenho 60 anos, fazem 56 que eu moro em São Paulo. Vida vivida aqui, dando certo nesse país que as pessoas dizem que é difícil, que é complicado, que tem sempre o mimimi. Não, vida real, tá? Falo para o que eu venho fazendo no dia a dia, lá atrás, com 50 anos atrás, e o que eu faço hoje. Eu só mudei de endereço. Com muita simplicidade, as pessoas se formam, tem um monte de teoria e, na prática, deixa de fazer o óbvio, deixa de fazer o simples. Cara, o simples, o óbvio. Nós somos gente, nós só mudamos de floresta, nós somos bicho. Então, faça com simplicidade. E aprenda a conviver com os diferentes, com as diferenças. Aprenda a viver com os seus bichos, na sua manada, na sua tribo, na sua matia. Bom, eu aprendi isso muito cedo. Nós fomos morar na favela e a mamãe dizia que você pode copiar. Eu copiava o que funcionava. O universo está tudo pronto. Qualquer coisa que você se predispor a fazer, a nível empresarial, comercial, industrial, não importa. Qualquer coisa que você queira fazer para fazer diferença, para impactar a vida de alguém, alguém já fez. Copia. Humildade para copiar, ou inteligência, para que você vai reinventar a roda, ela está pronta. Traz para você e faz uma melhor que aquela. Com certeza quem fez a primeira roda deve ter ficado uma bosta. Então assim, mas o cara que faz hoje uma roda de um carro esportivo é o show, mas ele copiou isso e veio melhorando isso. Não tem ninguém mais inteligente que ninguém. Nós somos iguais. Então, cara, tudo que você pegar pronto, você tem possibilidade de melhorar aquilo. E eu aprendia isso com a minha mãe. Minha mãe não sabia ler, não sabia escrever, mas pensa numa coach, numa mentora. A minha mãe tinha vivência, as pessoas não estão se atentando à vivência. Eu estou achando fantástico o que vocês estão fazendo aqui. Porque tem um monte de teoria, tem um monte de coisa que é necessária. Estudar é necessário a vida inteira. Mas a vivência, as pessoas ouvem o professor que tem que ouvir mesmo, ouve alguns políticos que não tinham que ouvir, ouve alguns sindicalistas, ouve até um traficante e não ouve a mãe. Ela tem vivência, o cabelo branco. Aí o cara pega o smartphone, que tem tecnologia, e acha que a mãe está ultrapassada. Oh, acorda. Vida real, coisa simples, fazer a lição de casa começa na sua essência. Fazer com simplicidade, na referência, copiando o que já está pronto. Eu aprendi a copiar, e na favela a gente copiava os meninos que faziam correto, não copiava quem fazia coisa que a sociedade não aprovava. Por que eu fazia isso? Não foi porque eu era mais inteligente, ou mais esperto, ou mais honesto. Não, eu fazia isso porque os meninos que não faziam contra a aprovação da sociedade duravam mais. Só isso. Eu queria viver. E os meninos que não se enquadravam nisso duravam menos. Ou iam presos ou eram mortos. Então eu copiava aquilo que funcionava. No mundo tudo tem um monte de coisa que funciona. As pessoas precisam parar de olhar para o estrume e olhar para o cavalo. As pessoas ficam olhando o problema. Cara, olha para a solução. É fantástico. Nós temos um monte de possibilidades. As pessoas ficam olhando para a impossibilidade. Cara, olha para as possibilidades. Eu olhava isso. Punha a marmitinha nas costas e acompanhava a minha mãe. Minhas irmãs foram ser domésticas, meu pai servente de pedreiro. Minhas irmãs moravam no emprego para economizar o dinheiro da comida, da condução.
e minha mãe era diarista, nós íamos com a minha mãe. Na volta, pegava resto de feira e dividia com os vizinhos. A mamãe já nos dava uma lição, que independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Nós podemos fazer diferença na vida dos outros, nós podemos contribuir com o outro, nós podemos ensinar para o outro aquilo que nós já aprendemos e evoluir como ser humano. A minha mãe ensinava isso. Nós precisamos exercer o nosso lado emocional, nós somos emocionais. Você pode ter a ciência que você quiser, a tecnologia, a inovação, a robotização, o armazenamento na nuvem, o TI, ótimo, mas você é humano, você é emocional, para de se achar um robô. A nossa essência é ser humano. Hora que mexe com o ente querido nosso, o coração bate, a gente desaba. Nós somos humanos, esse é o que nós temos de melhor. Emocional, lembra que você é gente, profissão do futuro, você crescer como ser humano, porque o resto a máquina vai fazer. Não tem máquina que substitui pessoas. Ah, mas vai ser substituído por uma linha de montagem. Quem vai montar a linha de montagem? Pessoas. Para servir quem? Outras pessoas. Quem vai fornecer esse produto? Pessoas. Com o objetivo de conquistar pessoas. Só que na hora de pôr na ordem, as pessoas estão perdendo a referência de valores. Quais são os nossos valores? Onde está a nossa essência? O que é mais importante? Qual que é o nosso propósito? Eu aprendi isso quando era pequeno. A mamãe falava de valores e de manhã ela fazia a gente pôr o joelhinho no chão e agradecer essa referência que as pessoas estão perdendo. Agradecer o dia. O dia começou, põe o joelho no chão e agradece. Eu não entendia muito, mas a luz entrava no nosso barraco, ela mandava pôr o joelho e agradecer. Era tudo que a gente precisava, o dia. As pessoas estão perdendo essa referência. O dia começa e as pessoas acham que tem um problema. Como assim? Você acabou de ganhar o dia. Ah, mas Deus já ajudou, você já nasceu. Agora você ganhou o dia. O que você vai fazer com o seu dia? O que você pode fazer hoje para superar o que você fez ontem? Como é que você pode crescer hoje em detrimento do que você fez ontem? Como é que faz para você ser um ser humano melhor, um ser humano maior? Porque o resto fica pequeno, porque você é o criador. Quando você cresce como pessoa, o resto fica pequeno. Qual que é a sua base? Quais são os seus valores? Qual que é a sua referência? Você tem família? A base da família, a essência. Não tem tecnologia que substitua isso. Nós somos emocionais. O resto fica pequeno. E não tem ninguém mais inteligente que ninguém. Nós somos iguais. E a mamãe ensinava esses procedimentos. As pessoas ficam pondo na nossa cabeça que é difícil. E a gente começa a acreditar nas falsas crenças. Difícil como? Se nós somos iguais? A mamãe dizia para mim que não era possível sim. Que morar no chão batido não era um problema. Eu podia mudar aquilo. Nós podemos mudar qualquer status que nós tivermos. Qualquer situação que nós tivermos, nós podemos mudar. Então, morar no chão batido não é um problema. Agradecer, a minha mãe tinha uma coisa que é muito legal, né? Chama democracia cubana. Ela fez a própria Constituição. E na democracia dela, a gente tinha o direito de concordar. Então, a gente concordava com ela. Os valores, os bons costumes, a relação, a família, as pessoas, tudo que você for fazer na vida, você precisa de uma pessoa. Aprender a ser forte no futuro, independente do diploma, da formação que você teve, é aprender a lidar com gente. Nós somos bons, nós só somos diferentes. As pessoas vão para Harvard e agora estão ensinando lá. Ser feliz, curso de felicidade, que absurdo. A mágica para ser vendedor, rir. Eu fazia isso quando era pequeno. É a coisa mais simples do mundo. E as pessoas estão achando que precisa alguém ensinar. Não, cara, você precisa ser você. E eu aprendia isso. Eu agradecia. Isso partia do primeiro momento quando a gente agradecia. Por que eu falo disso? Porque por mais que vocês façam perguntas sobre empreendedorismo, eu empreendo desde pequenininho. Eu arrumei meu emprego com 8 anos de idade. Mas antes disso, olha que interessante. A minha mãe... Como tu vale você ouvir quem tem cabelo branco, quem já tem mais vivência, quem já viveu um pouquinho mais. O que vocês estão fazendo aqui é fantástico. Pegar todo o conhecimento que vocês têm e trazer alguém que diz, eu já vivi isso. Vida real. O que eu vou... Não, tudo que nós falamos aqui, gente, é o que eu vivi, tá? Então, quando vocês forem fazer pergunta, vocês podem perguntar o que quiserem. Eu não fico chateadinho, magoadinho, constrangido e não fico vermelho que eu sou negão. Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. De vida real. Que dá certo para mim. Por que não daria para o outro? Se eu não tive nunca um problema maior que eu, por que o outro teria? Empreendedorismo de dentro para fora, a vida inteira. Ganhar dinheiro não é um problema, é uma consequência que é possível para qualquer um. A quantidade é relativa. Eu arrumei um emprego com 8 anos de idade, mas antes disso, eu aprendi meus valores. Quais são os nossos valores? E nunca... A minha mãe sempre dizia que eu podia, então aquela condição, a situação, eu podia mudar e eu trabalhava com
aquilo não me incomodava. Pisar no chão, não ter o chinelo, porque eu sabia que eu podia mudar, já tinha me convencido disso. Não deixe convencerem vocês que é difícil, que não pode. O dólar, a bolsa, o PIB, quem é que come PIB? Cara, as pessoas ficam o tempo todo pondo na sua cabeça que vai ser complicado, não é verdade. Ninguém para de comer, ninguém para de vestir, de beber, de dormir. Então como é que tem crise? Ninguém põe fogo no dinheiro. O dinheiro só muda de lugar. Por que as pessoas continuam acreditando que a crise é um problema? A crise existe, existe. E vai existir a vida inteira, porque a crise é nada mais, nada menos do que uma situação de mudanças. A mudança é necessária. Se não mudar, não tem evolução, não tem pós. Para que vocês estão fazendo pós? Porque vocês precisam evoluir, porque vocês vão ser superados. Só que se vocês não fizerem nada, vocês são atropelados. Se vocês começam a se preparar, vocês vão ser superados lá na frente. Se vocês não fazem nada, são atropelados hoje. Mas então isso é a crise. A crise é uma necessidade. Todos nós precisamos morrer, porque senão não tem espaço para todo mundo. Morrer e viver. Crise, mudança. É necessário. Uma empresa grande fecha. Uma dessas consultoras enroladas aí fecha. Olha quantas consultoras abrem. Faz parte do processo. Uma hora nós erramos, uma hora nós vacilamos. Aí dá brecha para outro. Empreendedorismo. Nosso país é empreendedor nato, porque tem um monte de mudanças. Seja ela política, mas, cara, isso faz parte. Então, usar isso como positivo. E a gente entendia, então, que aquela situação que eu tinha eu podia mudar. E aí, aquilo não era desconfortável. Aí tem aquela coisa de você ser pobre, de ser menina, de ser negro. Cara, não era um problema. A minha mãe dizia que ser negro era um privilégio. Eu tinha que agradecer. Eu agradeci, aprendi a agradecer ser negro quando eu tinha menos de 6 anos de idade. Então, nunca foi um problema. Eu trabalhei numa multinacional que diziam que os patrões eram racistas. Esses caras foram os meus melhores mentores, porque eu não acreditava que ser negro era um problema. Porque minha mãe dizia que não era um problema. Ela não deixou eu pôr na cabeça falsas crenças, dizendo que eu teria problema. Então eu nunca tive um problema. Eu sempre entendi que é um privilégio e continuo entendendo que é um privilégio. Se querem me dar cota, tudo bem. Mas que bem, é um presente desnecessário, porque é um privilégio ser negro. E aí, aquilo me fortalecia. E a minha mãe, de vez em quando, me dizia que eu era bonito, eu acreditava na minha mãe, né? Aí, aquilo continuou. Arrumei um trabalho com a minha mãe, né? A gente trabalhava com a mamãe, que ela era diarista, voltava do trabalho, levava a gente e tal. Um belo dia eu levantei de manhã, tentei agradecer, pus o joelhinho no chão para fazer uma média, não achei minha mãe, achei meu pai, cadê a mãe, cadê a mãe? A mãe está com problema, foi para o hospital. E ele começou a me enrolar, a hora que não deu mais, falando, a mamãe não volta. Como não volta? A mamãe morreu. Eu tinha 7 anos e meio. Morreu? Como assim? Mas volta quando? Não, não volta. Não, mas eu quero ver minha mãe, quero ver minha mãe. Ele levou a gente no hospital, chegou, minha mãe estava esticadinha lá, geladinha. Eu pus a mão dela, falei, cobre a mamãe, e a hora que ela estiver quentinha, ela volta. Ele ficou meio emocionado e tal, mas não me explicou como é que era, cobriu ela que eu pedi, mas não voltou. Cadê a mãe? No dia seguinte, a mãe não volta. A mamãe morreu. Mas ela não me avisou, não me deu um abraço, não fez o café, não avisou que... Não fez eu pôr o joelhinho no chão, eu pus e ela não veio ver. Cadê minha mãe? A mamãe não volta. Olha que interessante você se fortalecer nos seus valores, no seu emocional, para você crescer no resto. Eu consegui entender naquela idade, papai depois levou numa Vila Formosa lá no cemitério, mostrou lá, falou, a mãe está aqui embaixo, não volta mais, tá? A mãe morreu. Eu devagarzinho entendi, eu nunca tinha ido na escola. E a mamãe ficou comigo os valores. Eu já fiquei forte nos meus valores. E eu já me blindei ali. E eu consegui entender, graças a ouvir as pessoas, graças a você ouvir. As pessoas falam muito em falar, né? Você tem aula de oratória para você ficar. Devia ter aula de ouvitória. As pessoas deviam ouvir, aula de ouvir. Você precisa ouvir. Nem que seja por inteligência. Se você não fizer por humildade ou por respeito, faça por inteligência. Ouça. Eu aprendi a ouvir a minha mãe cedo. E de tanto ouvir, eu entendi, facinho, por que ela fazia a gente agradecer de manhã. Porque ela tentou me ensinar o valor do tempo. Eu tenho uma amiga que é palestrante, que ela fala sobre o tempo. Eu falei assim, cara,
É muito bonito tecnicamente, mas você agradece de manhã quando você levanta. O maior tempo que tem não é a produtividade, quando você registra, quando você produz. É quando você é agradecido pelo cada segundo que você tem. E eu entendi quando a minha mãe morreu que o tempo acaba e que acabou o tempo dela. Eu consegui entender que acabou o tempo dela e que agora meu tempo eu não ia lamentar. Meu irmão foi morar debaixo de uma ponte, eu não ia lamentar, meu tempo ia valer mais. Eu me blindei e meu tempo passou a valer muito. Eu me determinei a usar os ensinamentos que ela fez, a cuidar de pessoas. Arrumei um trabalho com 8 anos de idade em sacadora de carvão e fui trabalhar exercendo uma coisa que as universidades não ensinam. Você precisa ter paixão, tecnologia, inovação, robotização, paixão, TI, paixão. Paixão pelo que você faz. Prazer em sair de manhã e ter como hobby aquilo que você resolveu produzir. Eu ia para essa fábrica de carvão com paixão. Então eu trabalhava 12 horas por dia com 8 anos, não era escravidão não, aquilo não cansava. Porque eu tinha paixão, vontade de fazer. Vontade de sair daquela situação que eu tinha, que a minha mãe dizia que eu podia. Trabalhei lá 1 ano. Ia ajudar o próximo, o mais próximo era meu pai. Fui ajudar meu pai. Meu pai tinha menos juízo que eu, casou 10 vezes. Então não tinha tempo para cuidar da gente, mas a gente cuidava dele. Não julga, conviva. É o que você pode fazer pela sua família, é o que você pode fazer pelo outro, é o que você pode fazer pelo irmão. E não o contrário. Não crie expectativa do que possam fazer por você. Faça você pelo outro. Se você não cria expectativa, você não tem decepção. Então eu nunca me decepcionei. Para mim nada me incomoda. Eu sou blindado. Eu não dou a nada o poder de me incomodar. Às vezes as pessoas dizem, ô Rufino, sabe o que é? Eu queria tal coisa, mas eu não queria te incomodar, a sua agenda, o seu tempo. Eu falei, cara, você não tem esse poder. Eu não dou a ninguém o poder de me incomodar. Nada me incomoda. As pessoas andam se incomodando com muito pouco. Andam se ficando constrangidos com muito pouco. Se deprime com muito pouco e ainda se matam. Baseado no quê? Falta de valores. Quais são os nossos valores? E aí, eu trabalhei lá 1 ano e começava a olhar a oportunidade. Olha, gente, qualquer coisa que vocês estejam fazendo, não importa se é o CNPJ de vocês ou é de quem for, oportunidade. Você precisa sair de manhã e fazer um bom network e sair buscando oportunidade. Eu olhava para cima o tempo todo, porque o nosso país é fantástico. É um gigante, uma extensão continental maravilhosa, o melhor clima do mundo, a melhor quantidade de água doce, de floresta que tem um oxigênio, a melhor quantidade de terra produtiva, o melhor agronegócio do mundo, sustentamos 1/4 do mundo, tem uma extensão enorme que não é explorada, tem estados que, vale por alguns países, que nem roubar madeira foram ainda. Tipo assim, o Brasil é gigante. E tem uma coisa que é fantástica, que todo mundo gosta e que nós não aprendemos a apreciar ainda, os brasileiros. Brasileiro é muito bom. Por que ele acha? Por que ele não olha para ele e se admira? Por que ele não se apaixona por ele? Por que ele deixa falar mal da mãe dele? Falta patriotismo, falta brasilidade, falta você ter orgulho e ter gratidão pelo que você tem. Isso te fortalece. As pessoas falam que nós somos fraco, preguiçoso, vagabundo, terceiro mundo. Terceiro mundo, PQP, tá? Terceiro mundo, por que as pessoas deixam pôr isso na cabeça? Eu nunca deixei pôr da minha cabeça que eu não podia, que eu era menor, então eu nunca me senti menor, então nunca foi um problema. Eu sempre gostei desse país. As pessoas moravam na favela, falei para vocês da favela, na favela está lá os consumidores, 70% da população, já o que você estiver produzindo, preste atenção na favela. As pessoas não olham para a favela com desprezo, não, olha com paixão. Aquilo ali tem 95% de pessoas que trabalham aqui, põem a marmita nas costas e que tem grana. E não é grana ruim, não, é grana boa, porque eles não têm como mandar isso para a Suíça. Ninguém lá manda dinheiro para a Suíça, eles consomem. Consomem tudo. Qual é a maior força de crescimento que tem uma Natura, uma Avon? Na favela. Eles consomem. Preste atenção, eles consomem tudo, tá? Desde um carro novo até um cosmético. Qualquer produto, qualquer coisa que você produza, lá tem alguém com potencial para consumir. Então não subestime, preste atenção na favela. A mídia mostra, não é culpa da mídia, porque a mídia acostumou vender lixo. A hora que toca aquela musiquinha numa determinada estação, o cara corre lá para ver a desgraça, já liga a TV para ver a desgraça. Nós acostumamos a comprar desgraça. Então eles vendem desgraça. Se você mostrar na favela, eles mostram lá 1 ou 2 caras com fuzil. Ou cara que não se enquadrou no que a lei permite, ou cara que não se enquadra naquilo que a sociedade aprova. Cara,
Se deixar a câmera aberta mais um pouquinho, para cada cara que passa armado, para cada cara que saiu da lei, saiu da norma, tem 98 com marmita nas costas. Tem 98 caras que saem da comunidade e mantém esse país no braço. Empreendedorismo. Aquilo é infestado de empreendedores. Você entra numa Heliópolis, numa Paraisópolis, tem um cara errado, tem um cara que é do crime? Tem. E tem 100 caras do lado dele que não é. E que movimenta a economia. Então, parar de analisar o problema, parar de ficar olhando para a bosta, olhar para o cavalo. 80% de nós, tudo é bom nesse país. 80%. Precisa... Onde é que começa essa qualidade? No ser humano. Minha mulher me insistiu tanto para eu ir para Paris. Cheguei em Paris, estou olhando nossos caminhões, das coisas. Não, vamos no museu. Mas só tem coisa velha, eu não quero ver museu. Não, vamos lá. Pelo menos a Mona Lisa nós vamos ver. Tá bom. Vamos lá, eu estou na fila. Falei, tem que ver fila para ver essa troça. Mulher deve ser encantadora, né? Vamos lá na Mona Lisa. Chega lá, eu falei, a pessoa... eu falei, nossa, a mulher deve sorrir, alguma coisa, né? A hora que eu cheguei de frente, eu olhei para aquilo, um quadrinho desse tamanho, pintado. Eu falei, cara, mas não é possível, você ficar na fila para ver isso? A Mona Lisa! Eu falei assim, olha do seu lado. Ela olhou umas pessoas conversando, olha de novo. Umas pessoas, sei lá. Olha de novo. Ei, que mania, o que você quer? Eu queria que você percebesse a obra de arte, tem 3 obras de arte do lado. Você olha e você só achou defeito. Que uma linguagem que você não entendeu, a outra fala demais e a outra tá vestida de uma forma estranha. Você viu? Você olhou 3 obras de arte e viu 3 defeitos. E você olhou para essa pintura e abriu a boca. Gente, resgatar os valores. Nós somos uma obra de arte. O ser humano é a obra de arte mais fantástica que existe. Ele é único, não dá para reproduzir, não tem artista que faz. Não tem 2 iguais. Quando perder um, não substitui. Único. Em construção, nós somos seres fantásticos em construção. É uma obra em construção. Falta o tijolo, falta um reboque, mas a obra está em pé, tem base, tem família, tem essência, tem espiritualidade, tem inteligência, se movimenta, tem mudanças, tem capacidade para impactar outras obras. Olhe para o ser humano e comece a olhar a obra de arte, em vez de ficar olhando o quadro. Olha para a 8ª maravilha, vocês olham o muro. Para de olhar o muro, olha para as pessoas. Como é que a 8ª maravilha é classificada como muro, como jardim? Como assim? Estão perdendo a referência de valores. As coisas são muito mais simples quando você valoriza o ser. As pessoas que vão ajudar você na sua empresa. Quando você aprende a olhar para as pessoas e avaliar que ela é uma obra de arte, que ela é única e que ela pode ser lapidada porque ela é um diamante, você começa a olhar os 80% dela que é bom. Tem resíduo? Claro que tem. Tem uma janela torta, tem uma porta que não fecha, mas é uma obra. Está em andamento, não está pronta, mas você também é uma obra que não está pronta. Então não julga, não. Como é que você julga a obra do outro? A sua também não está pronta. Conviva com os diferentes, conviva com as diferenças. Não importa a religião, opção sexual. Cara, qual que é a diferença? O que isso vai mudar na sua vida? É uma obra de arte. Obra de arte, obra de arte. O cara faz meia dúzia de rabisco e você paga uma nota por aquilo. E o ser humano completo, prontinho para te servir, um diamante, você em vez de lapidar, você acha um defeito. Montar um time. Quando você monta o time é emocional. Quando você olha para as pessoas e olha como obra de arte, ele olha para você com o mesmo sentido. Quando você olha para uma criança e olha de novo, e olha de novo, e olha de dentro para fora, com carinho, ela sorri para você. Quando você olha na sacanagem, ela mostra a língua para você. Esse é o ser humano que está dentro de cada um de nós. Quando você aprende a lidar e tratar com o ser humano, você forma um time de vencedor, de empreendedor. Eu não contrato CLT, eu não contrato currículo, eu contrato pessoas. A pessoa precisa querer. Quando a pessoa quer e você dá para ela o tratamento que você gostaria de verdade, essa pessoa começa a vir. Tem um ou outro que não vem? Claro que tem. Nós somos imperfeitos, mas a maioria vem. E nós somos bicho. Todo bicho aceita um carinho. E por mais que ele seja fera, ele se reverencia a quem dá o carinho. Vocês estão cansados de ver leão adulto abraçando um homem? Porque ele, na essência, no começo, ele foi tratado daquela forma. E ele sabe que aquele cara quer o bem dele. Então ele dá a vida pelo cara.
empreendedorismo, vocês fazerem negócio e ter equipe que admira o líder. Liderança, liderar por admiração. Carinho com disciplina, carinho de mãe. As pessoas precisam ser tratadas como fosse seu filho. Carinho de mãe, disciplina militar. A disciplina tem que ter. Isso eu aprendi dentro de casa. Minha mãe tinha a tal da democracia cubana que dava a gente o direito de concordar. Isso eu preservo na minha família. Meus filhos, quando eu brigava, tinham que ficar abraçado. Por consequência, eu não brigava. Deve ser horrível, né, ficar abraçado. Isso eu trouxe para a empresa. As pessoas falam para não levar a casa para a empresa e não levar a empresa para casa. Como é que é isso? Você tem 2 cérebros? Claro que você tem que levar. Não tem milagre. Não tem mágica. Você vai para a empresa, você leva a sua casa. Você sai da casa e leva para a empresa. Pensando nisso, como é que eu faço o network? Eu levanto de manhã, vou na sala mais próxima do meu quarto, faço um café e levo a mulher na cama. Se algum homem aqui é casado e não está fazendo esse network, está errado, tá? Você me desculpe, eu não estou julgando. Eu acho que está errado. Network, comunicação...